atualizei o meu template de metas, configurei algumas automações e vim mostrar para vocês as principais funcionalidades desse novo template e também comentar, né, as limitações da versão anterior. Essa é a versão anterior, está disponibilizada para vocês de forma gratuita e aqui a gente tem uma configuração simples, né, em duas databases, né? A gente tem a database de metas e aqui a database de tarefas, né, agrupadas aqui por metas. Elas estão relacionadas, né, tudo conectado. A gente tem aqui o acompanhamento do progresso, né, com base na conclusão dessas tarefas, né? A gente tem aqui uma visualização bastante simples, apenas geral e por trimestre, mas a limitação que mais me incomoda aqui é com relação, né, à conclusão dessas metas. Por exemplo, a gente tem aqui a meta 1 com um progresso igual a 100%, né, justamente porque todas as suas tarefas foram concluídas, né? Essas tarefas são os passos que a gente precisa dar, né, na direção da conclusão dessa meta. E além disso, a gente ainda precisaria marcar aqui, né, como concluída. Eu poderia até adicionar aqui um filtro para que a gente tivesse apenas, ó, as metas que ainda não foram concluídas, né, por trimestre, por exemplo. Mas aí, ó, além disso aqui ser 2 trabalhos, né, apesar desse progresso estar sendo contado automaticamente, a gente não precisaria, né, dessa área. Esse filtro poderia ser feito diretamente, né, a partir da propriedade progresso. Então a gente vai selecionar aqui progresso e vai colocar que ele seja diferente de 1, né, porque esse 100% vai ser igual a 1 e aí a gente já teria, né, esse filtro funcionando tranquilamente, né? A gente tem uma limitação com relação a esse período, né, que não necessariamente todo mundo se organiza por trimestre, né? Mas a gente poderia simplesmente alterar esse agrupamento para que fosse por área, por exemplo, né? E filtrar as metas por prazo, né? Poderia ser uma possibilidade. E também a gente só tem o prazo, né, com relação tanto às metas quanto às tarefas. A gente não tem aqui a data nem de realização das tarefas e nem de conclusão da meta, o que seria interessante. Então, é um template simples mesmo, com a proposta de ser mais intuitivo, né, para iniciantes. Eu fiz uma nova versão desse template, né, agora considerando também possibilidades, né, já mais avançadas, como por exemplo aqui, né, os botões e também a automação de database, né, já trouxe aqui também. A gente tem essa estrutura com as orientações que eu vou remover aqui para a gente ter uma visualização mais limpa. Primeiramente, a gente não vai precisar, né, acessar aqui a database de metas, né, para poder criar uma nova meta. A gente pode simplesmente clicar aqui no botão, né, de nova meta e essa página vai ser aberta para a gente já poder editar aqui rapidamente. Depois de configurá-la, a gente vai poder criar aqui as respectivas tarefas. Mas de qualquer forma, se no meio do caminho surgir uma nova tarefa, a gente pode também clicar aqui no botão, né, para adicionar uma nova tarefa e aí a gente vai precisar vinculá-la, né, aqui a uma meta já criada. Então, primeiro a meta, depois as tarefas. Então, depois que essas metas forem criadas, a gente consegue visualizá-las por área, né, por trimestre, por ano, né, aqui a gente tem todas elas, até mesmo as concluídas. E aqui ainda assim uma área para concluídas, né? E aqui a gente tem a data de conclusão. Então eu vou deixar até nessa visualização de tabela para vocês verem melhor as possibilidades. Então a gente pode filtrar, né? Simplesmente pelo ano. Aqui a gente tem um filtro das metas que ainda não foram concluídas e que são de 2023. Depois é só alterar aqui, ó, para 2024. E se a gente quiser visualizar as concluídas, a gente pode remover aqui essa condição ou simplesmente acessar aqui a aba de concluídas, que também são deste ano. Quando a gente fala das tarefas, o que é que mudou aqui? Primeiro, né, que aqui nesse resumo a gente vai ter a porcentagem de tarefas concluídas. Então, a meta 1 e a meta 2, assim como a meta 3 também, ó, estão todas concluídas. Eu posso, né, ocultar esse toggle ou simplesmente ocultá-las desta visualização, né? Eu não vou deletá-las. Eu vou vir aqui nos 3 pontinhos e clico em ocultar. E aí eu vou ter uma visualização mais limpa, né? Então aqui o que mudou é, além da descrição da tarefa, né, e do prazo e a checkbox que a gente já tinha, eu configurei uma automação, né, para que a data de realização seja marcada, né, no momento que a gente clica aqui, né, nessa caixa de seleção. Então quando eu selecioná-la, a automação vai executar e vai marcar aqui essa data, né? E aí o que é mais interessante com relação a isso? Além da fórmula de status, né, que você já conhece, que conta aqui quantos dias estão restantes, se está atrasada, quantos dias atrasada, né? Eu atribuí ainda condições para que ela possa trazer o status de conclusão, não só de progresso,
né? Então, quando a meta estiver concluída, né, ou seja, todas as suas tarefas foram concluídas e por isso ela está completa 100%, ao invés de marcar os dias restantes e tudo mais, né, porque não é mais interessante para a gente, ele diz se a gente concluiu dentro do prazo ou se a gente concluiu com atraso, né, depois do prazo estabelecido. Porque a ideia é que a gente crie uma meta, define aqui uma área, né, um contexto relacionado, e aí a gente define um prazo, né, para executá-las. A parte de trimestre é totalmente opcional, né? A gente pode simplesmente se guiar pelo ano. Então, o que é interessante para a gente também, né, é que quando essa meta ela tiver esse progresso em 100%, a gente tem uma data de conclusão, né? E aí, para que a gente não precise, né, marcar, né, essa data aqui também, eu criei uma fórmula para que ela possa, né, extrair aqui a última data, né, de realização aqui da tarefa relacionada a essa meta. Então, por exemplo, se essas tarefas foram realizadas aqui, ó, nesse prazo, né? E a última foi concluída, né, agora no dia 18, é a data que a automação vai mostrar aqui, ó, né? Então, a meta 4 está agora completa 100%, e aí essa fórmula já marcou aqui para mim a data, né, de conclusão. E aí a gente tem esse status, né, das metas que foram concluídas dentro ou fora do prazo, né, que é interessante para que a gente possa estabelecer prazos ideais aqui para cada tipo de meta, né? Então é interessante para a gente ter aí também esse momento aí de autoavaliação. Então, ó, tá aí uma nova forma, né, da gente acompanhar as nossas metas, agora ganhando um pouco mais de tempo, né, com algumas ações que podem ser automatizadas e focando no que realmente importa, que é na execução dessas tarefas para a conclusão dessa meta. E agora uma sugestão de visualização que eu não incorporei no template, né, mas que traz uma forma diferente da gente poder, de fato, visualizar essa jornada, né, considerando aí cada tarefa como um passo até atingir essa meta, né? Então a gente pode definir aqui esses ícones para que sejam no modelo PIN, desse jeitinho aqui. Eu vou deixar da cor da meta. Então aqui roxinho. Esses aqui amarelos. E aqui os demais grupos laranja e verde. Pronto. E aí a última tarefa que vai caracterizar atingir a meta, né? Eu vou mudar o seu ícone para que seja uma bandeirinha e que ela de fato retrate aí, né, o último passo, ou seja, a conclusão da meta. Com isso feito, né, essas configurações, eu vou aqui duplicar essa visualização, né, vou remover aqui esse agrupamento e vou alterar essa visualização para cronograma, né, vou chamá-la aqui de timeline. E aí vou definir aqui para que a gente possa ver por ano. E a gente consegue ver todas as tarefas, né? A gente consegue ter também essa ideia, ó, desse fluxo até a conclusão. E aí, para a gente ter uma visualização, né, desse mapa aí da nossa jornada, eu vou definir aqui nas configurações da database para que a gente ative aqui, ó, as dependências, né? E essas dependências, elas vão justamente relacionar um passo a outro, né, nessa ordem até essa conclusão. Então, por exemplo, aqui quando eu passo o mouse, né, em cima da página dessa tarefa, eu vejo aqui uma bolinha, ó, uma seta e uma bolinha que eu posso arrastar e ligá-la, né, conectá-la até essa outra tarefa. E aqui a gente tem esse tutorial básico, né, do que seriam essas dependências. E aqui, ó, percebam que essa página do meio, o prazo dela vai ficar dependente aí, né, tanto da página anterior quanto da página seguinte. Por exemplo, esse passo 2 eu poderia arrastar até aqui, né, mas eu não poderia arrastar para antes do passo 1, já que essa ordem já foi estabelecida pela seta. Eu posso aqui selecionar essa opção de alterar e manter o espaço de tempo entre os itens, ou simplesmente de manter essa margem. Então, para que eu possa também manter, né, o prazo, então se a diferença de uma para outra é de 3 dias, eu seleciono aqui essa opção. Então, o período aqui vai se manter quando eu fizer alterações, né, no prazo dessa tarefa. Ou ainda eu posso simplesmente selecionar a opção não alterar e aí eu consigo mover com mais flexibilidade. Então, eu vou deixar aqui essa opção de margem de consumo, né? E a gente pode ainda selecionar aqui a opção de evitar finais de semana. Eu vou deixar desmarcado,
E aí eu defino aqui qual é a propriedade de data que eu vou estar considerando, né? Nesse caso vai ser a propriedade prazo mesmo. Então, sempre que você tiver mais de uma propriedade data, né, e for utilizar alguma visualização que tem como base a data, né, seja essa de cronograma ou a de calendário, é preciso definir qual das propriedades de data você está considerando. Aqui, definido, eu vou clicar em ativar dependências. Então, essa daqui já foi estabelecida. E aí, quando a gente abre essa página, né, novas propriedades surgiram aqui, o bloqueado por e o bloqueando. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, bloqueando a tarefa 2 e a tarefa 2 tem o bloqueado por tarefa 1. Então, a gente não precisa mexer nisso, isso simplesmente está sendo definido a partir aqui, né, dessa ordem que a gente está estabelecendo. Então, eu posso até ocultar aqui, né, essas propriedades e me guiar aqui pela timeline. Então, eu vou tanto definir aqui o prazo, né, que eu quero visualizar, de horas até ano, e vou me guiar na horizontal, né? Aqui nessas duas setinhas a gente ainda pode visualizar em tabela as páginas na ordem em que elas estão distribuídas aqui, né, de cima para baixo. Então, a gente vai se guiando aqui na horizontal. Eu vou ocultar essa tabela e vou conectar agora as tarefas aqui, ó, dessa outra meta, né, que inclusive aqui eu deixei um título genérico, né, de tarefa 1, 2, 3, 4, 5, então eu tenho uma ideia fácil, né, do passo a passo, além, é claro, dos prazos, mas também eu defini uma cor específica, né, para as tarefas dessa meta. Uma coisa que você pode fazer na hora de fazer essa conexão, né, e tiver em dúvida com relação à meta, você pode definir aqui para a meta ficar visível, e aí você vai conectar aqui, por exemplo, todos os itens da meta 3 agora. E todos da meta 4. Prontinho. Aí depois disso eu posso ocultar, né? E posso deixar aqui a propriedade feita até para eu visualizar o que é que precisa ser feito. Então, é uma forma aí diferente, né, da gente visualizar essa jornada. Uma opção realmente mais visual, né? Lembrando que a gente sempre vai poder configurar nessas opções em dependências, né? Então, por exemplo, aqui se eu quiser manter o espaço de tempo, vou definir aqui, ó. Então, se eu mover essa tarefa 2 um pouco para frente, a 3, a 4 e a 5 também vão mover, né? Se eu voltar aqui um pouco, elas vão mover na mesma proporção. Então, é muito interessante para quando a gente tem, né, processos em que a gente tem uma quantidade de dias ali específica que a gente precisa para realizar, né, aquela tarefa. E é isso, lembrando que a gente também pode criar novas tarefas, né, diretamente dessa visualização, se organizando aqui, ó, para selecionar a data, né, o período, aqui nessa última linha, ao lado do botão novo, ó. Então, aqui, se eu quiser criar uma nova tarefa, aqui para o dia 22, eu posso selecionar aqui, nova tarefa. E aqui foi definido um prazo, então eu simplesmente removo aqui a data de término e pronto, foi criada hoje. E aí, ao invés de conectar com a tarefa 3, eu vou conectar a essa nova tarefa, para que a partir daqui eu conecte com a tarefa 3. E aí a gente consegue ter essa visualização e, claro, organizando aqui também, ó, definindo aqui este ícone para ficar padrão. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, curte e assiste esse aqui.